Aê! Ai, galerinha, olha o cabelo arrepiado, vambora. Galera, é o seguinte, ó. Então aqui nós começamos nossa sexta aula, tá? Que eu vou falar dos tipos de seleção natural e um processo que não é seleção natural, que não seleciona a, a característica mais apta. É um processo chamado de deriva gênica. Tudo bem? Então, olha só recapitulando, vamos lá. Nós já falamos, então, tá? Dos reinos, falamos das evidências evolutivas, falamos o que era evolução no primeiro vídeo e reinos. Depois falamos de evidências evolutivas, né? Aí no segundo vídeo falamos das evidências evolutivas, falamos de fósseis, falamos de distribuição geográfica, falamos de embriologia comparada, anatomia comparada, falamos de órgãos homólogos e órgãos vestigiais, tá? Isso tudo ali nas evidências evolutivas. Depois, no terceiro vídeo, a gente falou das teorias evolutivas. Aí falamos lá de lamarquismo e falamos de darwinismo. Falando que a importância do meio para os dois existir, que né, o meio modificava e, na realidade, foi a resposta à modificação do meio que é a principal diferença dessas duas teorias, né, evolucionistas. Para o Lamarck tinha a lei do uso e desuso e a transmissão das características adquiridas, não é isso? Então o meio mudava e o bichinho, de tanto querer esticar o pescoço ou respondendo à mudança do meio, ele se adaptava. Para Darwin não, para Darwin o meio mudava, beleza. Só que é o seguinte, às vezes existia uma variação na população e o meio selecionava quem já tinha característica mais apta. Lembram disso? E Darwin não soube explicar isso aí. E quem soube explicar isso aí só no século XX, foi o neodarwinismo, a teoria sintética da evolução que nós vimos também. Né? Porque no neodarwinismo vem os conceitos da genética, né, que se juntam ao darwinismo, por isso chama neodarwinismo, continua tendo seleção natural, só que agora mutação e recombinação gênica explica aquela variabilidade na população. E lembrando que mutação é sempre que traz uma nova, sempre que surge uma nova característica mutação, ou seja, sempre quem traz uma nova característica mutação, e a recombinação gênica vai amplificar esse novo alelo, esse novo gene. Lembram disso? E a recombinação gênica, ela tem dois processos envolvidos: a reprodução sexuada, principalmente cruzada entre indivíduos diferentes, e a meiose, porque aumenta a variabilidade genética em qualquer meiose, seja espórica de plantas, seja gamética de animais, ou seja meiose zigótica de fungos. Tudo bem? Então, a meiose aumenta a variabilidade genética por causa do crossing over, né, que ocorre lá, lembra-se da Xuxa, no paquítulo, na prófase 1, e na segregação independente dos cromossomos homólogos. E isso foi visto, então, lá no vídeo 3 e no vídeo 4. E no vídeo 4 eu terminei de falar de neodarwinismo e ainda falei para vocês de algumas mutações, que tem mutação gênica, que é só no genezinho, e mutação cromossômica, que são nos cromossomos, né? As mutações gênicas podem ser de duplicação lá de um gene, de deleção de uma parte do gene, de inversão, de translocação, não importa. E as mutações cromossômicas, elas podem ser estruturais ou numéricas. Estruturais contêm duplicação no cromossoma, perda ou deleção de parte do cromossoma, aquela coisa toda. E numéricas, a gente tem as euploidias, quando você ganha lotes inteiros de cromossomas, e aneuploidias, quando você ganha um ou outro cromossoma, não lotes inteiros, tá? Ou seja, um patrimônio genômico inteiro, né? Então, na aneuploidia, você ganha um ou outro, ou perde um ou outro cromossomo. Nas euploidias, você ganha lotes inteiros de cromossomo, um patrimônio genômico inteiro, ou perde um patrimônio genômico inteiro. Na euploidia, eu verdadeiro, ploide, lotes, né? Conjuntos. Beleza. Depois a gente viu, né, a especiação. Nós vimos que a especiação é a formação de novas espécies, lembram disso? Né? Vimos que nos mecanismos evolutivos eu tenho a cladogênese, cladogênese formando ramos evolutivos, né? Divide aqui a partir de uma população ancestral, divide, forma ramos, isso é cladogênese, clado é ramo, gênese é gerar. E vimos que essa mudança linear aqui no ramo evolutivo é chamado de anagênese, né? Esse acúmulo aí de mutações e a pressão seletiva, né? Diferencial só nesse ponto aqui ou só naquele ponto ou meios diferentes. Isso aqui vai ser uma evolução, uma transformação por anagênese e que as duas agem conjuntamente na evolução.
Tá. E vimos que dentro da especiação, a gente tem, que a especiação é a formação de novas espécies, a gente tem a especiação alopátrica, quando tem uma população original que todos são da mesma espécie, não é isso? E aí tem um isolamento geográfico, aloios é diferente, patris é pátria. Então, olha só, cada um foi para uma pátria, surgiu aqui uma barreira geográfica, um isolamento geográfico, né, uma cadeia montanhosa, um rio, um mar que surgiu, não importa, um deserto, uma planície intransponível, alguma coisa assim. Então, ficaram duas populações ainda da mesma espécie, duas populações diferentes, mas ainda da mesma espécie, mas com o decorrer aí dos milhões de anos, mutações acumuladas num grupo, numa população, não são as mesmas do outro, né? E também a pressão seletiva, o meio vai selecionando diferentes características. O dia que elas se encontrarem lá no futuro, tá? Se teve isolamento reprodutivo, teve formação de novas espécies. E essa formação, essa especiação, que é a formação de novas espécies, nesse caso que eu estou falando para vocês, foi alopátrica. Se houve uma transformação, né? Aqui, ó, uma população que todos são da mesma espécie, existe fluxo gênico entre eles. Então, aqui não tem isolamento reprodutivo, eles se reproduzem entre si e formam descendentes férteis por inúmeras gerações. Mas aí começou a ter, né, uma diferenciação num grupo aqui dentro dessa própria população, né, por mutações aqui que preferencialmente eles começam a cruzar só entre eles e depois chega a um ponto de ter um isolamento reprodutivo do grupo vermelhinho para o resto da mão. Então aí é uma especiação simpátrica. Sim é juntos. Sinfonia, fonos é sons, sim juntos. Sincronismo, cronos é tempo, sim juntos. E essa especiação, onde nela ocorreu o isolamento reprodutivo dentro da mesma pátria, é chamada de especiação simpátrica, né? Não teve nenhuma barreira geográfica, isolamento geográfico, tá? Tem as especiações também parapátricas e peripátricas, que parece uma simpátrica, mas só que como se fosse na bordinha aqui. Tudo bem? Beleza, mas existem. Então, tem a especiação alopátrica, simpátrica, parapátrica, que é ao lado, né? Tem, na realidade, um gradiente ali, né? Ambiental, né? Eu tinha até falado para vocês de animais clarinhos, cinzas e escuros, né? E tal. Depois nós falamos também de irradiação adaptativa, que é a partir de um único ancestral, né? Tem uma irradiação, ou seja, tem uma migração de populações para diferentes meios, e essas populações sofrem mutações e pressões seletivas diferentes, formam grupos diferentes de seres derivados do mesmo ancestral. Isso é uma irradiação adaptativa. E os órgãos aqui têm a mesma origem embrionária, mesma arquitetura interna, mas podem ter funções diferentes. Na irradiação, então, adaptativa, os órgãos são homólogos. Logos, tratado. Homo igual, tem que ter o mesmo tratado de estudo, porque tiveram ancestral em comum, né? E órgãos homólogos é uma evidência evolutiva. Por outro lado, nós falamos de seres que têm aqui, ó, ancestrais diferentes, né? Então, aqui é um mamífero, aqui é um réptil, aqui embaixo pode ter uma ave, por exemplo. E aí, esses seres ancestrais migraram para o mesmo meio e vão sofrer as mesmas pressões seletivas. Lógico, nessa evolução de cada uma dessas linhas evolutivas, teve mutação, teve anagênese, aquilo tudo que nós já falamos, né? Mas a pressão seletiva, a pressão do meio da seleção natural é quase a mesma, porque todo mundo migrou, por exemplo, para a água, ou todo mundo migrou para o ar, uma parte da vida passa no ar. Então, acontece que, apesar de ter ancestrais diferentes, esses seres que evoluíram aqui são muito parecidos morfologicamente na anatomia, e têm até órgãos parecidos, só que eles vieram de ancestrais diferentes, não em comum. Não é? Então, esse caso é um caso de convergência, porque ancestrais diferentes que convergiram para o mesmo meio, é um caso de convergência adaptativa ou convergência evolutiva, e esses órgãos serão chamados órgãos análogos. Qual que é a definição de órgãos análogos? Órgãos com diferente origem embrionária, diferente origem evolutiva, mas com a mesma função, porque todos foram para o mesmo meio, né? Beleza, vimos isso também. Ok. Bom, e agora eu quero falar para vocês os tipos de seleção natural, tá? Tipos de seleção natural. Então, seleção natural é o quê? É o meio modificando e selecionando quem tem as características favoráveis para explorar melhor esse meio, para deixar mais descendentes, para obter mais alimento. Concorda? Quem não tem as características favoráveis é eliminado. Isso é seleção natural, certo?
E quem explicou essa variação existente aqui na população original é o neodarwinismo, através de mutação e recombinação gênica, né? E a seleção natural em si é um conceito, né, uma definição e uma lógica, um pensamento, um raciocínio que veio do darwinismo. O neodarwinismo continua com isso aqui. O neodarwinismo só explicou essa variação através da mutação e da recombinação gênica, beleza? E a seleção natural é um fator de diminuição da variabilidade genética, porque muitos não passarão para o próximo estágio evolutivo, não tem as características. E toda característica é determinada pelo DNA, geneticamente, né? Ou majoritariamente, porque tem interação do meio também, mas majoritariamente a característica é determinada pelo DNA. Quem não tem a característica, dançou, né? Então a seleção natural, ela age no fenótipo. Eu só posso falar de fenótipo agora porque eu já tenho o neodarwinismo como um conceito, né? Então, olha só, o meio, a seleção natural, o meio age no fenótipo. Mas ao selecionar positivamente esse fenótipo aqui para continuar na evolução, implicitamente eu estou selecionando o genótipo, os tipos de alelos dessa população, ficou claro? Então, a seleção natural elimina um monte de seres aqui, ó, que não tinha, dessa população, seres da mesma espécie, que não tinha essa característica favorável. Tá? Então, a gente vai ver hoje os tipos de seleção natural. Combinado? Vamos começar aqui o meu share screen. Share on screen, olha só. Shallow now. Não, é share screen. Vamos lá. Nosso share screen aparecendo aí para vocês, gente. Shallow now. Então, vamos lá. Já vimos isso, vimos aqui, ó, né? O isolamento reprodutivo, olha, isolamento, então chegando no isolamento geográfico, depois chegando no isolamento reprodutivo que cessa o fluxo gênico, formação de novas espécies. Esse isolamento reprodutivo pode ser pré-zigótico ou pós-zigótico, depois a gente vai ter uma aula só para isso. Os tipos aí, então, de especiação, pode ser alopátrica e simpátrica ou parapátrica e peripátrica, mas alopátrica e simpátrica vocês têm que saber, beleza? A alopátrica teve isolamento geográfico antes, a simpátrica não teve, tá? A diferença de irradiação adaptativa e os órgãos homólogos que disso derivou, né? E a convergência adaptativa, nós já vimos, então vimos isso também. Agora, os tipos de seleção natural. Vamos aí, galerinha. Olha só. A gente tem uma seleção natural, ou seja, que o meio seleciona, tá? Um fenótipo extremo. Por quê? Olha aqui, vamos aqui, ó. Isso aqui é uma curva chamada curva normal, ou curva de Gauss. Tá? O que a curva normal fala? Olha, aqui eu tenho aqui na abscissa, no X, eu tenho as categorias fenotípicas. Então, por exemplo, aqui eu tenho, ó, bico muito curto, bico mediano e aqui o bico muito longo. Tudo bem? E aqui nas ordenadas, eu vou ter no Y, eu vou ter um número de indivíduos. Então, com bico muito curto, eu tenho, por exemplo, 2 indivíduos, com bico um pouco maior, olha lá, eu tenho lá, ó, uns 5 indivíduos, com bico pouco maiores, ele voltou, desculpa. Com bico pouco maiores, olha lá, eu tenho talvez 10 indivíduos. Com bicos medianos, eu tenho 20 indivíduos. Com bicos um pouco mais longos, eu já tenho aqui, ó, 10 indivíduos, vai diminuindo. Depois, com bicos bem longos, eu tenho assim 5 indivíduos. E com bicos longuíssimos, eu tenho um indivíduo. Isso é a variação que já existe na população, lembram disso? E quem explicava quem explicou essa variação foi o neodarwinismo através da mutação e da recombinação gênica, que inclui meiose e inclui reprodução sexuada, tá? Então já existe uma variação na população. Olha só, o meio mudou e por algum motivo, nesse exemplo dos bicos ali, tá? As plantas as plantas que produziam flores, das quais se alimentavam essas aves, tá? As plantas tiveram mutação, começaram a ficar com a corola mais comprida, o conjunto de pétalas, tá? Então ficou em tubo. Repara, quem tem bico curto, então não vai conseguir pegar o néctar lá no fundo, concorda? Porque ficou com a corola mais comprida. E aí começa a selecionar quem tem bicos mais compridos. Então, olha só, quando o meio mudar, volta lá, cursor, aqui ó, meu cursor voltou. Quando o meio mudar, vamos lá, o meio mudar e começar a selecionar um dos extremos fenotípicos de uma população, essa seleção natural vai ser chamada de direcional, tá? Ela vai, então, o meio muda e começa a selecionar ou o extremo inferior, tá? E no nosso referido exemplo aqui, na realidade, selecionou o extremo superior daquelas categorias fenotípicas, ficou claro? Então, o meio mudou
e começa a selecionar um dos extremos, isso é direcional. Imagine você o seguinte, eu vou dar um exemplo hipotético aqui, absurdo, surreal, né? Quase um quadro de Dalí, mas vamos lá. Eu vou dar um exemplo aqui de uma seleção natural direcional, tá? Imagine que nessa população humana aqui, eu tenho, olha, seres altos, seres de estatura mediana, seres baixinhos, concorda? Beleza. Então tem uma variação na população. E eles estão cruzando entre si, porque são todos da mesma espécie, está tendo fluxo gênico, né? Todos da mesma espécie. Beleza, então está tendo essa variação, né? Seres humanos altões, médios e pequenininhos. Imaginem vocês que esse meio mudou, começa a ter umas manilhas, tá? E aí o seguinte, para a gente fugir de predador, a gente tem que correr. Aí imagina assim, como tem esse monte de manilha, repara uma coisa. Quem é baixinho, né, manilha assim de 1,60 m, 1,80 m, quem é baixinho, velho, vem correndo, já passa pela manilha, concorda? Quem é mais alto, já mediano, tem uma dificuldade, porque ele está correndo e vai ter que abaixar para passar na manilha. Isso aí ele perde tempo, velocidade. Leão pode comer. Agora, quem tem 2 metros, meu amigo, concorda? O cara de 2 metros está correndo lá, velho. Na hora que ele for abaixar, ele vai custar abaixar em 1,5 m. Leão foi lá, o predador foi lá e pegou ele, ficou claro? Então o meio mudou, começou a ter manilha, e aí acontece o seguinte, que só os baixinhos serão selecionados. Cada vez mais baixinhos sendo selecionados e cruzando entre si, o alelo que determina a altura, né? A maior estatura, ele começa a desaparecer da população. Então, daqui a milhares de anos, a gente vai ter seres humanos do tamanho do polarzinho. Ficou claro isso aí? Então, esse exemplo que eu te dei foi uma seleção direcional que o meio direcionou, tá? A seleção de categorias fenotípicas inferiores, tá? Então, você pode ter para superiores ou inferiores. Tucanos, por exemplo, foram selecionados, teve uma seleção direcional para superiores, tá? Animais muito pequenos, inferiores, e por aí vai, beleza? Então, essa é seleção natural direcional, quando o meio direciona para um dos extremos fenotípicos, tá? Ou para o superior ou para o inferior, nunca os dois, tá? Agora, vamos passar para essa aqui, ó, tá? Esse terceiro exemplo aqui. Quando o meio muda e começa a selecionar, tá? A categoria fenotípica intermediária, então tinha uma variação na população. O meio mudou, concorda, amigo? O que explicava essa variação da população era o quê? Responde aí para mim. Era o quê? Isso, o neodarwinismo, através da recombinação gênica e da mutação. Muito bem. E recombinação gênica abrange meiose e reprodução sexuada. Beleza, né? Então tá, ó, já existia nessa população aqui essa variação de indivíduos, né? Numa categoria lá fenotípica, num fenótipo qualquer, né? Então, altos, médios e pequititinhos aqui, ó. Ai, cadê eu? Tá pulando aqui, ó, para vocês verem, tá? De tão baixinho que ele é. Beleza. Acontece o seguinte, o meio mudou. O meio mudou e, de alguma forma, é o seguinte, elimina os extremos. Fica ideal, tá? O meio seleciona a característica intermediária, a categoria fenotípica intermediária. Quando o meio mudar e tender a eliminar, tá? As categorias fenotípicas extremadas, inclusive eliminando os alelos que determinam essas características fenotípicas extremadas. Quando, então, estabilizar no intermediário, o próprio nome já diz, está vendo que é autoexplicativo, intuitivo, né? Intuitivo, autoexplicativo. Quando estabilizar aqui, ó, no meio, então uma seleção natural o quê? Estabilizadora. Ficou claro isso aí? Então, direcional é quando direciona para um extremo ou para outro extremo, né? O meio acaba direcionando, selecionando ou uma característica do extremo superior ou uma característica do extremo inferior, ou uma ou outra, e as intermediárias e as opostas vão desaparecendo. A estabilizadora é um tipo de seleção natural que estabiliza no meio, no intermediário, né? Então está estabilizado. E aqui nós temos a chamada disruptiva. Disruptiva. O que acontece com a disruptiva? O meio, já existe naquela população variação populacional, que nós já aprendemos, né? Beleza. Existe uma variação lá de fenótipos, de características, né? De categorias fenotípicas, né? Grandes, pequenos, intermediários, baixinhos pulando aqui para serem vistos, tudo mais. Até grandão abaixando para ser visto aqui, beleza, tá? Já existe isso aqui, tá? Acontece o seguinte, o meio muda, porque sempre o meio está em transformação, concorda?
E esse meio mudando, ele seleciona simultaneamente, ao mesmo tempo, as características extremas. Ou seja, quem tem a característica intermediária passa a ter uma característica que vai ser selecionada negativamente, uma característica desvantajosa para explorar aquele meio, percebe? Então, quem era muito alto, ou bico muito comprido, ou quem tinha biquinho pequeno, era muito pequenininho, foi selecionado positivamente. E quem tinha bico intermediário ou estatura intermediária, não explora tão bem o meio, pela mudança desse meio, e acaba não deixando muitos descendentes, vai diminuindo cada vez mais até desaparecer. Quando tiver essa disrupção é separação, tá? Quando tiver então essa disrupção, vai ser então uma seleção natural disruptiva. Ficou claro isso aí? E a tendência na disruptiva, gente, olha, é separar tanto. Aí isso aqui começa a ficar com um bico tão grande, com um bico tão pequeno, e eles tão diferentes que provavelmente pode dar duas espécies diferentes, tá? Como se fosse uma cladogênese. Olha que legal. Concorda? A direcional pode, depois de milhares de anos, talvez continuar só nesse ramo evolutivo, por anagênese gerar uma espécie só, né? A direcional para o limite superior ou direcional para o limite inferior aqui, ó, tá? A direcional, talvez o vídeo vai estar contrário, não sei, né? Depois vocês me falam aí. A estabilizadora, o meio vai selecionar característica fenotípica intermediária e aí por anagênese aqui, ó, vai continuar tendo modificação, milhares de anos depois você tem outra espécie aqui, então pode gerar especificação. Agora, a disruptiva, olha só, não é? Pode até ser simpátrica, não precisa ser alopátrica, teve barreira geográfica ali não, tá? Mas olha só, começa a selecionar um dos extremos, outros extremos. Esse cara aqui começa a ficar tão grande, esse aqui tão pequeno, que chega um isolamento reprodutivo, não tem mais encaixe nos dois. E aí você pode ter então uma especiação, né? Essa seleção natural disruptiva levando uma especiação com cladogênese, porque chegou um isolamento reprodutivo aqui. Beleza? Guardem essas conexões que podem existir. Então, 3 tipos de seleções naturais. A direcional, que direciona para um dos extremos, apenas um. Tá? A disruptiva, onde vai ter uma disrupção, né? Que vai ser um intermediário desaparece e seleciona simultaneamente, ao mesmo tempo, tá? Os extremos, tá? Que se não chegar no isolamento reprodutivo, eles ainda são da mesma espécie, tá? Só que esse aqui tem um bico muito comprido e esse muito curtinho, mas ainda são da mesma espécie e ainda tem o mesmo genoma. Não necessariamente já gerou espécies diferentes. Não, ainda pode ser da mesma espécie, mas é uma seleção natural disruptiva. E aquela seleção natural que seleciona o intermediário, que estabiliza no meio, que é uma seleção natural o quê, gente? Estabilizadora. Ficou clarinho isso aí? Beleza! Então, vamos continuar. Eu acho que agora, olha só, deixa eu limpar isso aqui, fechar isso aqui. Essa parte aqui nós fechamos. Então, agora, o que eu vou olhar com vocês é o seguinte, olha. Quando o meio muda, não é? E seleciona a característica favorável, vocês concordam comigo? Quando o meio muda e seleciona a característica favorável, quando vocês estão me vendo aí bonitinho, né? Então tá, vamos lá. Quando o meio muda e seleciona a característica favorável, deixa eu ver aqui, ó, vou tentar abrir aqui. Quando o meio muda e seleciona a característica favorável, isso aí foi uma seleção natural, vocês concordam comigo? Né? Porque a seleção natural é exatamente isso aí, né? O meio mudar e selecionar aquela característica que determina uma melhor exploração do meio, ou seja, um ser mais adaptado. Isso é seleção natural. Mas acontece o seguinte, ó, deixa eu colocar meu slide share aqui. Um minuto, galerinha. Olha só. Acontece que nem sempre quando o meio mudar, ele vai selecionar o mais apto ou a característica mais favorável para explorar aquele meio. Quando o meio mudar e selecionar, tá? Não necessariamente aquele que tem a característica mais apta para explorar o meio, isso é chamado de deriva genética. Ou seja, aquele grupo genético, tá, que a gente vai ter agora, derivou de uma população que foi selecionada não por seleção natural. Então, antes de eu explicar isso, eu quero que vocês tenham em mente já 2 coisas. Uma, mutação traz novas características. Recombinação gênica com a reprodução sexuada e a meiose
amplifica, né, essas características, mistura esses novos alelos que a mutação trouxe, concorda? Então, tanto mutação quanto a recombinação gênica através da meiose da reprodução sexuada aumentam a variabilidade genética, tá? Então, mutação, ó, setinha para cima, mutação e recombinação gênica, né, amplificam, aumentam a variabilidade genética, tudo bem? Agora, seleção natural. A seleção natural e a deriva genética, elas diminuem a variabilidade genética, ó, setinha para baixo. Então, mutação e recombinação gênica aumenta a variabilidade genética, e a seleção natural, que elimina um monte, e isso que a gente chama de deriva gênica, diminui a variabilidade genética, tá? Vamos lá, como? Olha, a seleção natural, vocês já sabem, o meio mudou, selecionou só os mais aptos. Quem não era apto morreu. Então, você diminuiu a variabilidade genética. Naquela população que você tinha um monte lá de variação nos indivíduos, né? Só os baixinhos passaram, olha lá, você eliminou, né, um monte de combinação genética ou de alelos, você vai ter de eliminar alelos. Então, você está tendo uma diminuição da variabilidade genética na seleção natural, né? Nesse caso, os mais aptos eram os baixinhos. Então, aí foi seleção natural mesmo, tá? Agora, o que é a deriva genética? A deriva genética é a mudança do meio que não necessariamente seleciona os mais aptos. Não é através de seleção natural. Por exemplo, tá? Uma deriva genética, uma queimada, igual a gente teve queimada na Amazônia no ano passado. Na queimada, tá? Ali não necessariamente seleciona mais aptos, você concorda comigo? Nesses grandes desastres também naturais, tsunami, uma explosão vulcânica, ali foi ao acaso. Quem estava próximo do vulcão morreu. Olha só, talvez quem estivesse próximo do vulcão, a população ali, né, ou o gradiente ali populacional, né, a variação na população, quem estivesse mais próximo do vulcão era que estava mais apto até para continuar explorando o meio aqui, ó, dessa ilha, por exemplo. Mas na hora que esse vulcão explodiu, quem estava mais próximo morreu. E aí selecionou um grupo aqui que não tinha característica mais favorável para explorar. Entendeu isso? Então, essa, digamos, essa mudança do meio não traz necessariamente, tá, a seleção do mais apto. Tá? Então, não é o mais apto necessariamente que sobrevive. Isso que estava faltando a palavra. Não é o mais apto necessariamente que sobrevive. Porque isso aconteceu ao acaso. Tá? Então, são dois efeitos que a gente tem como exemplificação da deriva gênica ou deriva genética. Primeiro, o efeito gargalo de garrafa. E o outro vai ser o efeito fundador. Vem aqui comigo para vocês entenderem. Olha o meu cursor lá. Isso aqui é uma população original. Tá? A população ancestral. Repara que eu tenho ali um monte de bolinha amarela, então variedade na mesma população, bichinhos amarelos e bichinhos azuis. Vocês concordam comigo? Beleza? Acontece o seguinte, na hora que eu viro a garrafa, não é? Cai aleatoriamente azul e amarelo, percebe? Então, repara, caiu aqui mais azuis do que amarelo, que é só dois amarelozinhos, né? Tem uma redução drástica da população, é como, o que chama efeito de gargalo de garrafa? É por causa disso aqui, olha só. É como houve uma mudança no meio, uma queimada, onde matou todo mundo aqui, ó. Puf! Matou essa galera toda, ó. Essa galera toda aqui foi morta, ó. Só que a galerinha que estava na beiradinha ali do gargalo de garrafa é que sobreviveu, tá? Essa galera aqui toda morreu, tá? E repara que aqui talvez tivesse até mais amarelos, tá? O mais apto para explorar esse meio era a característica, a mais apta era a característica amarela, tá? Mas aí quando teve essa queimada aqui, quando teve esse tsunami aqui, quando teve essa explosão vulcânica, matou a maior parte da população. E só essa população aqui, ó, da beiradinha é que sobreviveu. Foi aleatório, foi acaso. E quando sobreviveu, olha só, tem muito mais bolinha azul, que talvez fosse a característica menos apta que estava explorando esse meio, mas tem muito mais bolinha azul do que amarela. E aí começa a cruzar mais azul com azul, azul com azul, porque tem poucos amarelos, a probabilidade de um amarelo encontrar com outro amarelo é menor. E aí na geração seguinte, quer dizer, depois de alguns, né, dezenas, centenas de anos, a gente pode ter uma população que não representa a população aqui, ó, original. Ou seja, a gente tem uma população
que não vai representar essa população lá, ó, da garrafa original. Ficou claro? Porque lá tinha mais amarelos, a população agora tem mais azuis. E essa característica nem era a característica mais apta. E isso foi selecionado ao acaso, não é porque era o mais apto. Por isso que isso é um exemplo de deriva gênica. Entendeu? Porque a seleção natural, ela não seleciona a característica ao acaso, não. Ela seleciona a característica mais apta para explorar o meio, e que é determinado por um DNA, concorda? Por um gene, né? Pelo genoma. Concorda comigo? Então, a seleção natural ela seleciona o mais apto, a característica mais apta. A deriva gênica, ela não seleciona a mais apta, seleciona no acaso. E aí está mostrando, então, isso não foi seleção natural, isso foi deriva gênica, e como a maior parte, né, da população morreu, desapareceu por causa da queimada, só essa população que eu vou colocar em vermelho agora, tá? É que sobreviveu e ao acaso, aqui, ó, só essa aqui, que sobreviveu e ao acaso. Então, isso é chamado de efeito gargalo de garrafa. Belezura? Primeiro exemplo de deriva gênica. Vamos limpar isso tudo e vamos passar para o próximo exemplo de deriva gênica. O próximo exemplo de deriva gênica é um efeito chamado efeito fundador. Olha só, o que é o efeito fundador? Que é um exemplo também de deriva gênica. Deu meia hora, mas eu vou terminar essa aula aqui, tá, gente? Então vamos lá. Efeito fundador. Repara, isso aqui é a população original, ficou claro? Por uma migração, repara, quem foi para o novo ambiente não é uma representação real da população original, da frequência gênica, da frequência alélica, né, da população original. Ou seja, da frequência das características mais favoráveis até. Beleza? Pode ser. Né? Então, olha só, chegou aqui essa galera aqui, chegou só o alaranjado e o verdinho. E eles começam, então, teve uma migração, pode ter sido para uma ilha, né, para um novo ambiente, e eles começam agora a reproduzir, e ao reproduzir ali, essa nova população aqui, ó, essa nova população vai ter só representantes verdinhos e alaranjados. Ficou claro? Que não representa a população de origem. Então, é chamado de efeito fundador por quê? Porque uma população, ao acaso, chegou aqui e fundou uma nova população. Mas essa galera que veio ao acaso pode ter vindo em jangadas ecológicas, sabe? Que são árvores, né? Que se juntam, assim, desprendem ali no mangue e vão ratinhos ou alguns seres ali. Esses ratinhos que foram e vão agora colonizar uma ilha não são necessariamente a representação fenotípica, né, e genotípica da população original, né? Beleza? Então, isso é chamado de efeito fundador. Vou dar um exemplo para vocês de efeito fundador, tá? Vamos passar mais um aqui, ó. Você vai ver que vai mudar lá. Ó. Repara, olha que efeito fundador. Tinha aqui uma população onde tinha muito mais homozigotos dominantes, concorda? E não tinha nenhum homozigoto recessivo. Olha lá, tinha um heterozigoto. Só que acontece o seguinte, dessa população, migraram alguns representantes para uma ilha. Cara, eles começam a reproduzir ali e agora essa nova população não vai ter mais a característica, ou passa até ali, ó, passa a ter indivíduos que não tinham nem o genótipo que existia na população original. Isso é efeito fundador. Se for um acidente aqui, ó, tá? Se for um acidente, uma queimada, um vulcanismo, um tsunami que acabou com isso aqui, ó, com essa galera aqui em volta, e ficou só a galerinha no meio, isso aí vai ser o bottleneck, ou seja, o efeito gargalo de garrafa. Ficou claro? Então, ocorre uma alteração nas frequências alélicas, beleza? Originais, e não representa a frequência alélica da população original. E a frequência alélica de alelos vai determinar a frequência fenotípica, ou seja, toda alelo determina uma característica. Então, essa característica da população agora nova não representa a frequência das características existentes na população original. Beleza, isso? Só para terminar, exemplificar aqui para vocês verem. Olha, na população brasileira, tá? Nossa população é bem misturada e isso é muito bom, né? Mas imagina o seguinte, tá? Em alguns locais aqui, vamos imaginar, aqui eu tenho uma sala de aula onde eu tenho mais pessoas com olhos castanhos do que pessoas com olhos azuis. Tudo bem? Tá? E aí é o seguinte, e majoritariamente as pessoas aqui têm olhos castanhos, tá? Isso é a população original. E aí é o seguinte, um grupo dessas pessoas, ao acaso, entram num barco, 4 pessoas, ao acaso entram no barco e vai colonizar uma nova ilha. Beleza? Só que ao acaso, tá? Eu falo, galera, ó, na hora que eu falar 3, 4 vão entrar. 1, 2, 3, puf, entraram.
Quando eu fechei lá a porta do barco para ele poder ir para a ilha, lá dentro do barco, por um acaso, tá? Isso foi um acaso, tá? 3 pessoas de olhos azuis, beleza? E uma de olhos castanhos, beleza? E você pode falar, não foi seleção natural porque o de olho azul foi mais rápido. Não, porque eles embolaram ali, sabe, para entrar, foi uma confusão, cara. Isso foi um acaso. E aí, olha, 3 pessoas de olhos azuis e um castanho. Na população original, 90% das pessoas de olhos castanhos, tá? Mas esse barco vai chegar numa nova ilha. Quando ele chega lá naquela ilha lá, ó, janela é a ilha. Quando chega lá, a probabilidade de azul cruzar com azul é maior, concorda? Então essa população cresce e daqui a alguns anos, quando chegar lá, 90% ou 98% tem um olho azul e 2% tem um olho castanho. Ficou claro? Foi o efeito fundador que determinou essa característica dominante, não dominante do ponto de vista genética, mas de maior frequência naquela ilha. Não foi a seleção natural, foi um acaso. Tá? Isso foi um efeito fundador. E quando morrem muitos e vivem poucos, isso aqui não representa uma seleção natural, isso foi um acaso também. Isso aí vai ser o efeito gargalo da garrafa, beleza? Turminha, então foi isso, tá? Encerramos agora essa nossa sexta aula e foi muito bom estar com vocês. Estudem, qualquer dúvida, manda aqui, tá? Beijo grande aí no coração. Tamo junto. Valeu! Vamos agora fechar o stop share aqui. E beijo grande para vocês. Vai lá, Polarzinho. Beijinho. Beijo para vocês, tá?